Querido, vamos para um texto bíblico da palavra do Senhor, que se encontra-se no livro de 1 Crônica, o capítulo é o de número 4, primeiro livro de Crônicas, o capítulo é o de número 4. Nós vamos ler um versículo bíblico deste livro, capítulo de número 4, o versículo é o de número 9 e o versículo de número 10. Primeira Crônicas, capítulo de número 4, e o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Os irmãos estão achando ainda? Amém, irmãos? Vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: portanto, com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo-se: se me abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não me atinja, e Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Amém? Pode tomar os vossos assentos, queridos. Queridos, eu quero ser bem breve na palavra, para nós não passarmos do horário de cearmos nessa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, e Deus, por intermédio dessa palavra, Ele vai ministrar ao coração da igreja. Nós lemos aqui 2 versículos bíblicos no livro de 1 Crônicas. É difícil você ver alguém pregar nos livros de crônica, 1ª e 2ª Crônica, porque nós vemos essa dificuldade de os pregadores ministrar sobre o livro de Crônicas, porque o livro de Crônicas, ele na maioria da logística ou da introdução, ele vai citar mais a parte geológicas, vai falar das descendências. Se você pegar o capítulo que nós lemos, você vai ver do primeiro até o último versículo falando da parte genealógica, das antecedências, dos familiares. Então, os pregadores, dificilmente eu vejo uma mensagem no livro de Crônicas, porque é mais um livro que fala de parentesco, de familiares, de filhos, de irmãos, de gerações, e dificilmente nós conseguimos ver algum pregador pregar sobre esse livro. Mas é interessante que os versículos em que lemos vai falar de um personagem chamado Jabes. Esse personagem chamado Jabes,
ele vai aparecer apenas nesses 2 versículos no decorrer de toda a Bíblia. Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar esse personagem de nome Jabes apenas nesses 2 versículos em que lemos aqui nessa noite, de 1 Crônicas, o capítulo de número 4 e o versículo de número 9 e 10. Depois ele não aparece mais em capítulo ou em versículo algum da Bíblia. Existe sim um outro Jabes, que é o Jabes de Gileade, que ele residia próximo a Jerusalém. Mas esse em específico, nós vamos ouvir falar unicamente e exclusivamente dele, apenas nesses 2 versículos bíblicos. E o que nós observamos aqui nesse personagem bíblico? Nós observamos que esse personagem bíblico, ele nasceu através de um parto muito delicado. Talvez no ato do seu nascimento houve algumas complicações, a ponto de a sua mãe lhe dar esse nome, porque a própria Bíblia vai nos dizer que a gestação da sua mãe no dia do parto foi cometido de muitas dores. O significado de Jabes é homem de dores. Então a mãe dele deu esse nome a Jabes. O significado do nome Jabes é aquele que representa dores. Se nós lemos os versículos aqui, você vai ver que o próprio escritor diz que a sua mãe lhe gerou através de muitas dores. E lhe deu esse nome de Jabes. Jabes tinha tudo para dar errado no cenário, na história. Jabes tinha tudo para ser um homem depressivo. Jabes, ele tinha algumas negatividades pela pronúncia do seu nome. Jabes, ele tinha alguma coisa que não lhe fazia algum sentido para a sua vida. Se você olhar a trajetória desse personagem bíblico, ele ficava muitas vezes envergonhado do seu próprio nome, porque a pronúncia do seu nome não lhe trazia algum conforto para a sua vida. Jabes era um personagem que tinha tudo para terminar a história da sua vida de uma maneira trágica. Talvez por onde Jabes passava, Jabes era zombado. Talvez por onde Jabes passava, as pessoas faziam piadas com o nome de Jabes. Esse menino, um dia ele se torna jovem, e quando ele se torna jovem, ele se decide por si próprio tomar uma atitude na sua vida, para que a sua vida tivesse uma mudança. E a atitude que ele tomou foi a melhor escolha que ele pudesse fazer na sua vida. Talvez se ele procurasse conselhos, os conselhos não seriam os melhores. Talvez algumas pessoas até mesmo lhe aconselhavam, mas não trazia um conforto para o seu coração. A sua história não mudaria através de conselhos. A sua história só ia haver uma mudança depois que ele resolveu
por si próprio tomar uma atitude. E qual foi a atitude que Jabes tomou? Quando nós lemos no capítulo de número 4 e no versículo de número 9 e no versículo de número 10, a Bíblia vai nos dizer que Jabes, ele está fazendo uma oração ao Senhor. E na oração que Jabes está fazendo, Jabes pede para que o Senhor te abençoe. Jabes pede para que o Senhor alargue os seus territórios. Jabes pede para que Deus os livre de todo o mal. Queridos, nós estamos numa noite aonde o inimigo, ele lutou a semana inteira para que nós não estivéssemos aqui, mas eu quero lhe dizer nessa noite, nos momentos das nossas lutas, das nossas labutas e das nossas pelejas, nós não agimos precipitadamente, nós buscamos a Deus em oração e Ele nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. A oração ainda comove o coração de Deus. A oração ainda muda histórias de vida. A oração ainda abre porta aonde as portas estão fechadas. A oração ainda comove o coração de Deus para que o Senhor trabalhe ao favor das suas causas. Quantos crerem, erga as tuas mãos e adore ao Senhor. Jabes, ele vai e ora ao Senhor. E quando ele está orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor lhe abençoasse, pedindo para que o Senhor alargasse os seus termos, pedindo para que o Senhor o livrasse de todo mal, Deus ouve a oração de Jabes. E quando Deus ouve a oração de Jabes, querido, Deus muda o cenário da história deste homem. E o que eu quero lhe dizer nessa noite, Deus pode mudar o cenário da sua história nessa noite. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de invocar ao nosso Deus, porque quando nós oremos, Deus está trabalhando na esfera espiritual para te abençoar. Você só será abençoado se você buscar a Deus em oração. Não tem como ser abençoado se você não orar, mas se você orar, o milagre vai acontecer. Quantos crerem, erga as tuas mãos e adore ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora, depois de o Senhor ter ouvido a oração de Jabes, agora Jabes, ele toma uma decisão de adorar ao Senhor independentemente da circunstância que ele atravessará dali por diante. O que eu quero lhe dizer, queridos, nós estamos enfrentando um momento de dificuldade no meio da humanidade, principalmente no meio dos cristãos. Muitas pessoas estão desistindo, muitas pessoas estão retrocedendo, muitas pessoas estão voltando para trás, muitas pessoas já deixaram de acreditar na promessa, muitas pessoas estão fazendo conforme o seu querer e a sua boa vontade, mas eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite: não desista.
desista, não retroceda. Deus tem coisas grandes e preciosas para fazer ao seu favor. Jabes tinha tudo para desistir, mas ele continuou acreditando na promessa do Senhor. Talvez nessa noite você entrou aqui com alguns pontos de interrogações. Talvez você entrou aqui querendo até mesmo voltar para trás, mas eu lhe trago uma palavra de Deus: continue avançando, porque a vitória é sua, no nome de Jesus. Se você crê, erga as tuas mãos e adore ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Agora o Senhor abençoa Jabes. E quando Deus abençoa Jabes, Jabes agora fica muito agradecido pelas bênçãos que o Senhor fez ao seu favor. A sua vida agora tem um outro sentido, um outro significado. Aí Jabes pede para que Deus o livrasse de todo mal. Porque Jabes pediu para que Deus o livrasse de todo mal? Aqui no final do versículo de número 10, porque ele sabia que a partir do momento que ele estava sendo abençoado, que os seus inimigos iriam se levantar para te tentar derrubar, para te tentar lhe parar, para fazer com que os seus planos fossem frustrados. O que eu quero lhe dizer nessa noite: o inimigo, ele não quer te ver abençoado, o inimigo, ele não quer te ver prosperando, o inimigo não quer te ver prosseguindo. A partir do momento que você está sendo abençoado, ele vai dar um jeito de mandar vendavais para te parar no meio do caminho. Mas a palavra de Deus para você é essa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem e para te livrarem. Quantos crerem, erga as tuas mãos e adore ao Senhor. O inimigo, ele tenta, queridos, nos parar, ainda mais como nós estamos sendo abençoado por Deus. Quando você está sendo abençoado por Deus, nem todos ficarão contentes, nem todos ficarão felizes pela sua vitória. Tem pessoas que não se alegram em ver você sendo abençoado. Ao invés dele buscar a bênção dele, ele faz uma oração ao contrária, para que você não seja abençoado. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus disse a Moisés: vai em paz, filho, eu sou contigo, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A maldição que lançarem contra ti vai voltar para trás e você cantará o hino da vitória. Se você crê, erga as tuas mãos e adore ao Senhor. Aleluia. Mas nessa noite está repreendido toda maldição lançada contra a igreja do Parque 2, está repreendido no nome de Jesus. Aleluia. Quanto mais nos amaldiçoarem, quantos mais nos criticarem, mais nós vamos crescer, mais nós vamos avançar e o nome dele vai ser glorificado. Quantos estão comigo? Erga as tuas mãos e adore ao Senhor. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, porque Deus está neste lugar. Não vai parar. Essa obra é do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite como Jabes, desacreditado, entristecido pelas circunstâncias da sua vida que você está atravessando.
Mas nessa noite eu ouvi um louvor aqui dizendo: te louvarei, não importam as circunstâncias. Cante. Te adorarei, somente a ti, Jesus. Independentemente da circunstância, continue adorando ao Senhor, continue glorificando o teu santo nome nos seus átrios e no teu santuário. O coração de Deus se comove quando nós louvamos a Ele com alegria, quando nós exaltamos a Ele com alegria. Sobe de cima, de baixo para cima, o Shekinah e a glória dele desce, a presença dele desce, ele visita a igreja, a línguas estranhas, a louvores, a glória, e o nome dele é glorificado. Não importa a circunstância. Talvez essa semana o inimigo tentou semear uma sementinha lá na sua residência, colocando uma confusão entre você e sua esposa, entre você e seus filhos, né? Às vezes tentou colocar alguma coisa para você não viesse aqui, colocou uma mágoa no seu coração, e ele falou: nossa, você tem coragem de ir para o culto de Santa Ceia, nessa situação que você está? Por que você não fica aqui na sua casa? Não vai para o culto de ceia, não. Você vai lá e olha só a sua vida como está. A sua casa está numa desorganização, não tem entendimento entre casais, entre filhos, as portas de emprego para você está fechada, tudo que você fez nesse ano não deu certo, mas nessa noite faça como Jabes, desce aos pés do Senhor. Quando você descer aos pés do Senhor, o cenário da sua vida vai mudar, a vitória vai vir, os céus vai descer e o nome dele vai ser glorificado. Se você carrega, adore ao nome de Jesus. Jesus está conosco, queridos. Jesus está neste lugar, aleluia. Contra a sua vida não vale maldição, contra a sua vida não vale encantamento. Não tenha medo de macumba, de feitiçaria. Não tenha medo de colocar o seu nome no centro, no cemitério, na boca do sapo. Se Deus fecha a boca de leão, Ele fecha a boca de sapo. Ele desfaz trabalhos maléficos e o nome dEle é glorificado. Quem crê dá glória a Deus. Quem quer exalte o nome do Senhor. Contra a sua vida não vale encantamento. Não vale. A bênção do Senhor está sobre você, queridos. Não temas, porque eu te ajudo. Esforça-te, porque eu sou o teu Deus. Eu te guardo, eu te ajudo e te defendo com a destra da minha justiça. Assim diz o Senhor aqui nessa noite. Não temas, maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco, queridos. Deus está conosco. Vai ter luta, vai ter, mas as vitórias são maiores do que as nossas lutas. Luta não mata crente, luta serve para moldar, para preparar para grandes vitórias. Talvez hoje você está atravessando pelo deserto, talvez o mar está na sua frente, mas o mar vai se abrir.
Você vai atravessar e do outro lado vai dançar e vai cantar hinos de vitória ao Senhor. Quem crê, erga as tuas mãos e adore a Deus. Aleluia. Tinha tudo para dar errado, mas agora Deus abençoa a vida deste homem e o cenário da sua vida muda através da oração. Quer ter vitória? Ora. Oração muda a circunstância, irmãos. Ainda que pareça ser impossível, a circunstância, se você orar, Deus vai trabalhar para que a circunstância desfavorável se torne favorável e você vai cantar hinos de vitória. Sabe por que o inimigo não entende a vida do crente e não consegue parar crente? Porque crente, mesmo estando chicoteado, lançado na prisão, com motivos para desanimar, perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles vão orar e vão cantar hinos de louvores ao Senhor. No meio da adversidade, cante. No meio da adversidade, ore. As cadeias irão se abrir. Vai se abrir nessa noite, creia, queridos. Vai haver um terremoto, o alicerce vai ser abalado, e muitos não entenderão, mas isso é o poder da oração que está saindo da sua boca, queridos. Vai haver uma mudança no cenário nessa noite. Creia, acredita no nome de Jesus. Deus pode. Ele faz. Ele é. Ele faz todas as coisas. Ele tem o controle do mundo na palma das suas mãos. Ele está no controle da situação. Ele está advogando a sua causa nessa noite. Creia, acredita no nome de Jesus. Aleluia. Salmo 46 diz que Ele é socorro. Ele faz os ventos se acalmarem. Ele está no controle da situação. Não se desespere. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões sem pedir a orientação de Deus. Talvez nessa noite você entrou aqui falando que vai fazer isso, aquilo, vai tomar essas decisões que para você não dá mais, que para você chega, que você não aguenta mais viver desta maneira. Mas eu quero lhe dizer, como o salmista pronunciou no Salmo 37, no versículo de número 5, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. O que você não pode fazer, ele vai fazer por você. Se você não pode, ele pode. As suas mãos é forte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando ele entra na batalha, ele entra para vencer. E nessa noite, eu creio que Deus está trabalhando ao seu favor. Se você crê, erga as tuas mãos e adore ao Senhor. Nesse ano, queridos, talvez tudo deu errado até aqui. Talvez você não tem nenhuma novidade para contar. Você até elaborou algumas coisas, mas no meio do caminho as coisas não saíram conforme a sua vontade. E você está aí cabisbaixo, triste, moribundo,
não está entendendo a situação. O que eu quero lhe dizer, se não aconteceu até agora, é porque o que você está planejando é muito pequeno diante daquilo que Deus tem para fazer para você, queridos. Até mesmo quando as coisas não dão certo, há motivos para glorificar o nome do Senhor. Talvez as coisas não estão dando certo, é porque o Senhor está te livrando de alguma coisa que vai acontecer na sua vida, e você não entende, você não compreende, mas em meio às coisas erradas, Deus está trabalhando para que as coisas dão certo, e o nome dele vai ser exaltado, queridos. Vai ser. Fique em paz, descanse o seu coração. Jabes tinha traumas, Jabes tinha frustrações, mas um dia Deus mudou a história de Jabes. Jabes poderia pedir tanta coisa para Deus, mas Jabes, sabe o que ele pediu? Para que Deus te abençoasse, para que Deus alargasse as suas fronteiras, e para que Deus o livrasse ele de todo mal. Às vezes nas nossas orações nós pedimos tanta coisa, né? Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero o melhor salário, eu quero que o Senhor prepare para mim a moça mais bonita da igreja, o rapaz mais bonito, né? De olhos azuis, loiro, né? Príncipe Charles. Mas Deus tem coisas imagináveis e preparáveis para você, que talvez o que Ele está preparando vai te surpreender, para que você lá na frente adore o nome do Senhor na beleza da tua santidade, porque às vezes nós não recebemos. A Bíblia diz que pedi e não recebeis, porque pediste mal. Quando você pedir ao Senhor, pede para que o Senhor faça conforme o seu querer e a sua boa vontade, porque o querer e a vontade do Senhor são maiores e melhores do que as nossas. Jabes pediu para que o Senhor abençoasse, alargasse as suas fronteiras e o livrasse ele de todo mal. Nessa noite você está aqui, vai participar da ceia. Aleluia! Você não tem motivos, queridos, para ficar com o coração amargurado nessa noite. Sabe por quê? Porque enquanto a vida, há esperança de perspectivas melhores. Você está vivo, irmãos. Eu não concordo, eu fico assim, não sei se eu sou muito quadrado, irmãos. Eu passei muita luta na minha vida, minha esposa está aí de prova, dificuldades ferrenhas que nós enfrentamos, mas toda vez que eu vim aqui no culto, eu vim aqui com alegria, eu vim aqui adorando ao Senhor. Tem gente que passa por prova, quando ele vai pegar no microfone, se tem alguma pessoa desanimada, ele deixa a pessoa mais desanimada ainda, porque ele não tem ânimo. Quando você pegar esse microfone, ainda que esteja na luta, adore ao Senhor com alegria, porque o Senhor trabalhar na esfera espiritual ao seu favor. Venha na casa de Deus, ofereça o melhor para Ele, porque Ele vai fazer o melhor para ti também, queridos. Crente tem que ter ânimo, crente tem que ter a força do Espírito Santo, ele tem que viver em novidade de vida, senão nós não estamos agradando ao Senhor. Tem pessoas que demonstram tanta fraqueza. Não demonstre não. Jabes tinha tudo para parar, Jabes tinha tudo para ficar depressivo, Jabes tinha tudo para colocar no seu pescoço uma corda e tirar a sua vida, mas Jabes não fez isso. Está difícil, eu vou buscar ao Senhor. Aleluia. Eu vou elevar os meus olhos para o monte, de onde vai vir o meu socorro.
O meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele vai me ajudar. Ele vai me socorrer. Tenha ânimo, irmãos. Tem luta. Tem. Nós somos humanos, somos. Mas o Senhor está conosco, queridos. Nada acontece se não for pela vontade permissiva do Senhor. Quando você vir aqui cantar, cante com alegria. Quando você vir aqui falar, fale com alegria. Demonstre que você tem a força de Deus sobre a sua vida. Eu fico observando, às vezes a pessoa vem aqui, fica com uma cara de triste, aí dá vontade de perguntar se o irmão está bem. Irmão, está tudo bem com você? Aí, o que está triste lá na nave, vai ficar mais triste ainda, porque ele vai se preocupar com o que ele está atravessando, e vai ficar preocupado com o irmão que está usando o microfone. Será que aquele irmão está bem? Será que aquele irmão está bem? Não, irmãos, seja animoso, seja diferente. Nas lutas, adore ao Senhor. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele continuará sendo Deus. Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está aqui neste lugar. O Senhor está conosco para nos abençoar. Você terá vitórias, histórias serão mudadas e você vai adorar ao nome do Senhor. Se você crê, fique de pé para nós participarmos da ceia nessa noite. Tenha ânimo, tenha fé, tenha esperança. A Bíblia nos dá respaldo que o homem de Deus ele tem que ter fé, ele tem que ter perseverança e ele tem que ter esperança. Vai acontecer coisas melhores, além daquilo que você pensa ou imagina, porque nessa noite, assim como Deus mudou a história de Jabes, Ele tem poder para mudar o cenário da sua história também. Amém? Amém, igreja? Amém. Quantos podem glorificar a Deus? Erga as tuas mãos e adore ao Senhor.